lê o primeiro e o terceiro capítulo, tá? O segundo não precisa ler, não. Tranquilo, então. O segundo é menos importante. Fernanda, tudo bom? Boa tarde, professor. Oi, Gabriela. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Chegaste a ler o textinho? Eu li uma parte, eu li o começo, acho que eu li umas 20 páginas, mais ou menos. A primeira parte é a mais importante, eu acho, para vocês. O capítulo 2 pode pular, viu? Se for ler depois, não precisa se preocupar no capítulo 2, não. Lê o 1 e o 3. Professor, só uma dúvida que Fala. o senhor deixou registrado que seria a partir da página 35, né? É porque o PDF e o livro, eles não estão certinhos. Por exemplo, a página 35 do PDF não é a página 35 do livro. É verdade. Eu não sei, às vezes eu coloco as duas notações. Mas, assim, é a partir do começo do livro do Malinowski, porque a primeira parte é tipo um comentarista, alguém falando sobre o Malinowski, entendeu? Sobre o livro. Então, eu acho que é a página 35 do PDF, né? Do porque PDF. Já chega falando do Kula e tal, do sistema. Tá, ok, então, obrigada. Introdução, tema, método e objetivo desta pesquisa. Isso. É a partir daí. O capítulo 2 pode pular, tá? São 3 capítulos. Essa introdução, aí tem os atores, se não me engano que ele fala, e depois o capítulo 3, a festa do Kula. Festa não, né? O Kula. Obrigada. Oi, Brena. Oi, professor. Conseguiste ler um pouquinho? Olha, vou falar a verdade, consegui não. Eu vou mostrar aqui algumas partes para vocês. Só hoje eu vou tentar manter, porque na aula passada eu passei de 1 hora, hoje eu vou tentar manter mais curto. Fazer uma introdução básica para vocês. E pula o segundo capítulo, tá? Não sei se você ouviu o que eu falei para os outros colegas, mas o importante é o primeiro capítulo e o terceiro. O segundo, se vocês estiverem com dificuldade, com muita coisa para ler, podem pular. Esse texto está bem mais legal que o outro. Eu também achei um pouco mais interessante mesmo, assim. Eu comecei pelo primeiro capítulo, nossa, foi muito sem querer. Eu comecei pelo primeiro, li algumas coisas, depois eu pulei automaticamente pro terceiro. Aí você tá falando agora, pula o segundo. Que bom. Economizou. Enquanto a galera vai entrando aí, deixa eu mostrar umas fotinhos legais para vocês aqui. Deixa eu abrir uma nova guia. Janela. Dá um nome do treco. Para quem já leu o texto, vai reconhecer isso aqui. Quem já leu o terceiro capítulo. Temos 1, 2, 3, 4. Temos 10 pessoas. Já, acho que dá até para começar. Deixa eu começar falando mostrando isso aqui. Ó, gente, os colares que ele fala no terceiro capítulo, tá? O Kula é essa troca desses colares, a gente vai ver já no texto. Mas quem já leu, são 2 tipos de ordenamento. São os Mwali, não sei pronunciar esse treco aí não, são esses colares de conchas, e os Solava, que são esses, na verdade, braceletes, mais bracelete, né? E o Solava são esses adornos e colares de conchas pequenas. Para eles é completamente diferente uma coisa da outra.
Deixa eu ver. Isso eu mostro para vocês aqui a região do Kula. Aqui, ó. A região que o Malinovski pesquisou. Mais ou menos isso aqui. Dobu é um lugar que ele faz muita referência. E Anflet 1 é uma região de ilhas do Pacífico Sul. Papua Nova Guiné. E a região dos Trobrianos, especificamente. Quero ver a imagem. Que os Trobrianos são onde ele ficou mais tempo, mas faz parte dessa cadeia maior aí de ilhas. São vários, na verdade, várias populações, várias culturas interligadas ali. Eles têm muitas coisas em comum, mas também têm identidades diferentes. Eu botei um vídeo no Google Salas de Aula para vocês. Se vocês ficarem curiosos sobre o Pacífico Sul e esses povos que viveram lá, a história deles, as navegações ali. Tem um vídeo, uma série de vídeos, na verdade, que eu botei para vocês, que não é antropologia, até é história, mas qualquer outra coisa, mas são bem legais, são são esses aqui, ó. Tem inglês, mas são bem divertidos de ver. Eu gosto muito desse canal. Deixa eu baixar aqui. Então, aqui no Google Sala de Aula, tá? O exercício de hoje eu já até botei aqui também. O da semana passada eu vou começar a corrigir ainda. Não sei se vocês estão vendo aí na tela. Tá aqui as duas perguntas para direcionar o pensamento de vocês aí sobre o texto. E os da semana passada, ó. 15 fizeram, 3 não entregaram. Tá aqui. Depois eu vou corrigir esses 15. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Vamos começar com o texto agora. Eu vou pegar o primeiro capítulo, é bem interessante. Peraí, aguenta aí, alguém escreveu alguma coisa aqui? Sim. Deixa eu voltar aqui. O primeiro capítulo é bem interessante porque vai falar sobre o método na sociologia, metodologia, basicamente. É um capítulo só de metodologia, é muito legal. E aí mostra assim, o cuidado, a atenção, de um trabalho de campo, o registro, como é que tem que ser feito um trabalho de campo. Oi, Gabriele. A gente vai passar por ele um pouco, porque isso é importante, tá? Tem algumas partes muito interessantes ali. E depois a gente vai para o capítulo 3 direto, que vai falar sobre o Kula, que é esse ritual de trocas entre os trobrianos e entre as populações ali da região que ele pesquisou. E o status ético dessas trocas, como é que é feito, é bem interessante. Né? Os antropólogos, quando gostam de criticar o capitalismo, eles gostam de usar o Kula como exemplo, para mostrar que é possível ter trocas econômicas em outros tipos de modelo econômico que não o nosso. Aliás, de modo geral, a pesquisa antropológica é muito boa para isso, né? A gente estuda o outro a partir da perspectiva dele, não da nossa, mas qual é a economia de sentido, quais são as instituições, as práticas, a economia de sentido que aquele determinado agrupamento social tem, e aí a gente depois faz essas comparações com nós mesmos. O próprio Malinovski faz isso quando ele fala da coroa inglesa. A gente vai ver o exemplo daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Deixa eu pegar algumas passagens do texto, eu vou tentar pegar menos dessa vez, tá? Então, na introdução, deixa eu abrir aqui o texto. Deixa eu ver se está aqui. Não.
Não. Baixar, então. Deixa eu só baixar o texto rapidinho. Pronto. Tá aqui. Então, como eu falei para vocês, a primeira parte aqui não é essencial para a nossa aula. Se vocês quiserem ler, é interessante, né? É um prefácio, que é sempre comum nos livros importantes aí da Ciências Humanas. Algum ator mais contemporâneo escreveu um prefácio sobre o livro que eles estão apresentando. A tradução desse livro está maravilhosa, está muito bem feita essa tradução. Muito bom de ler ele. Então, o texto mesmo começa aqui, na página 35 do PDF. Aí tem um prefácio desse Sir James, sei lá o quê, que não interessa para a gente também. No PDF, o texto começa na página 35. Tá? Nas páginas do livro, eu não sei, mas no PDF é a página 35. E aí você tem esse primeiro capítulo, tema, método e objetivos de pesquisa. Depois você tem um capítulo sobre os trobrianos, que são, assim, descrevendo eles, quem são as pessoas, onde elas vivem, aspectos mais de demografia, coisas que não são tão interessantes para a gente nesse momento. E no terceiro é que tem o Kula. Então, vamos começar pelo primeiro aqui. Eu separei algumas partes, que ele vai discutir muito como é que é a metodologia na antropologia, como é que é um trabalho etnográfico, como é que é um trabalho de campo na antropologia, particularmente quando você está lidando com populações primitivas, que ele chama de primitivas, selvagens, né? Mas essas populações que estão muito distantes da gente do ponto de vista da nossa cultura, tá? A antropologia urbana é um pouco mais diferente, porque na antropologia urbana a gente está estudando da mesma forma, com a mesma perspectiva, mas são agrupamentos sociais mais próximos da gente. Mas são agrupamentos sociais mais próximos da gente, então o enfoque é um pouco diferente, tá? Mas vamos seguir aqui. No capítulo 2, tem uma passagem bem interessante, que ele compara a antropologia com as ciências duras. Né? Aqui, ninguém sonharia em fazer uma contribuição às ciências físicas ou químicas sem apresentar um relato detalhado de todos os arranjos experimentais, uma descrição exata dos aparelhos utilizados, a maneira na qual se conduziram as observações, o número de observações, o tempo a elas devotado e, finalmente, o grau de aproximação com que se realizou cada uma das medidas. Então, tem uma preocupação metodológica muito grande aqui no Malinowski, que é bem interessante de ver, que ele compara, inclusive, com as ciências duras. Apesar de, como eu falei para vocês, a episteme da antropologia é muito diferente da episteme das outras ciências, até porque o objeto é muito fluido da antropologia. E, de novo, a antropologia não está preocupada em explicar, no sentido mais duro das palavras, e de prever o mundo. Né? Se você vai para a ciência política, para a economia e para sociologia, até certo ponto, você está preocupado em explicar mesmo, inclusive em prever eventos futuros. Na etnografia, não. Aqui tem uma definição de etnografia muito boa. Olha, a etnografia é ciência em que o relato honesto de todos os dados é talvez ainda mais necessário que em outras ciências, né? Porque é muito subjetivo o dado. Então, você tem que separar bem a subjetividade da sua análise da subjetividade da cultura que você está analisando, porque os próprios indivíduos ali têm a sua subjetividade. Nem sempre contou no passado com grau suficiente de generosidade. Vou passar mais para frente. Esse parágrafo é sensacional. Eu não vou ler ele todo para vocês, mas ele começa a falar como é a experiência do antropólogo. Tá? Esse parte 3 inteirinha é sobre isso. Como é que é a experiência do antropólogo quando ele chega num lugar sozinho, rodeado de pessoas que ele não conhece, gente de outra cultura, que não fala a mesma língua que ele, e ele vai cobrir isso aqui, é bem legal. Ele fala aqui, trocamos alguns cumprimentos em inglês pidgin. A gente vai falar mais na frente sobre antropologia linguística um pouco, mas existe uma classificação assim, bem típica dessa área que diferencia o que é uma língua, né? Determinar o que é uma língua é um conceito da linguística, né? O que é uma língua do que não é ainda uma língua.
o conceito de dialeto, por exemplo, não é utilizado, tá? Na antropologia nem na linguística, porque pressupõe que é uma espécie de corrupção do original. Então, teria a língua, e o dialeto seria uma forma corrompida, uma forma primitiva da língua, que tem um grau de etnocentrismo aí, tá? Quando você faz esse tipo de avaliação e julgamento. Então, dialeto não é utilizado. A mesma coisa religião e seita. Seita também é uma palavra carregada de sentido etnocêntrico. Dizer que é uma seita, que não é tão valiosa quanto a religião. Também não é utilizado. Mas para falar aqui da língua, o termo técnico são 3, tá? É pidgin, que ele está usando aqui, creole, talvez você já tenha ouvido falar quando se fala não é da língua falada pelos moradores de Louisiana, nos Estados Unidos, que tem uma mistura do francês e tal, às vezes eles falam creole, ou de forma mais precisa, porque não é um creole, tá? Eles falam inglês mesmo, com uma outra palavrinha em francês, que eles salpicam no meio. Mas se fala em creole, por exemplo, quando se fala da língua falada no Haiti, em relação ao francês, ou de algumas línguas aqui do Suriname, aqui da região mesmo, né, da Guiana Francesa, Suriname, que misturam diferentes línguas e aí se fala em creole. E língua. O pidgin, depois a gente vai ver exatamente o que quer dizer cada uma dessas classificações, mas elas são evolutivas, tá? No pidgin, você tem são 2 línguas misturadas, onde você tem palavras de uma e palavras de outra. Não se constitui ainda uma nova língua, mas você tem, digamos assim, uma proto-evolução de uma língua ali. Né? A gente está falando em pidgin aqui, só para trazer esse conceito para vocês, a gente vai ver mais para frente. Vamos seguir mais para frente um pouquinho. Deixa eu passar isso aqui. Tá aqui, essa é a parte importante. Nessa página aqui, na página 20. Esse parágrafo aqui é muito importante. Olha aqui que ele vai delimitar qual vai ser o trabalho dele nesse primeiro parágrafo, tá? E como é que ele organiza o raciocínio dele e o que é importante você ter como atenção em termos metodológicos na antropologia. Qual é, então, essa magia do etnógrafo e com qual ele consegue evocar o verdadeiro espírito dos nativos numa visão autêntica e tribal? Tá aqui os princípios. Os princípios metodológicos podem ser agrupados em 3 unidades. Em primeiro lugar, é lógico, o pesquisador deve possuir objetos genuinamente científicos a conhecer, os valores e critérios da etnografia moderna. Em segundo lugar, deve o pesquisador assegurar boas condições de trabalho, o que significa, basicamente, viver mesmo entre os nativos sem depender de outros brancos. E terceiro, finalmente, deve ele aplicar certos métodos especiais de coleta, manipulação e registro de evidência. Aí ele vai relatar essas 3 coisas. Essa segunda é muito interessante, porque ele gasta muito tempo no começo do texto aqui falando disso, e depois fala de novo, que é a importância da pessoa viver entre os nativos. Ela não pode ter contato com os brancos. Ele dá algumas dicas aqui. Ele fala, a pessoa pode ter ali uma aldeia de brancos, onde brancos que ele fala, né, iguais a ele. A gente está usando termos brancos aqui, mas enfim, é genérico, né? A pessoa não pode ter um agrupamento cultural semelhante a si mesmo, onde ela se refugia o tempo todo. Ela precisa estar imersa entre os nativos. A galera que viaja, por exemplo, para o exterior, sabe que para aprender uma língua estrangeira, a melhor coisa que tem é viver em outro país com os estrangeiros. Só para dar um exemplo para vocês, mais ou menos, o quanto isso é importante. Lembrando da situação minha, quando eu tinha 16 anos, fui passar um tempo na Inglaterra, em Oxford, eu fui nesses grupos de intercâmbio organizados e tal, e aí eu fui com outros brasileiros. Os brasileiros andavam só entre si, conversando e tal, e conversavam um pouco com os gringos, mas andavam junto com os brasileiros. Eu não, caí fora, saía só com o pessoal, né? Eu era muito novo na época ainda, mas só com o pessoal da gringa. Você aprende muito mais, você consegue se imergir naquela cultura muito melhor se você anda com as pessoas da outra cultura. Mesmo que você tenha dificuldade de se comunicar no começo, é muito importante. A mesma coisa vale para uma pesquisa antropológica. Os antropólogos, quando vão fazer doutorado e tal, eles ficam meses e anos enfiados em aldeia. E se você está fazendo antropologia urbana, é muito importante você conviver o máximo que você puder dentro da lógica, com o grupo que você está pesquisando. Tem um livro sensacional de um antropólogo da FGV, de um cara que pesquisa o direito, que ele passou em concurso para investigador da Polícia Civil, ficou 4, 5 anos trabalhando como investigador da Polícia Civil,
mas ele estava escrevendo o livro dele de antropologia para explicar como é que funciona a dinâmica dentro de uma delegacia, basicamente. Né? Quais são os códigos informais, qual é a lógica interna ali dentro. Ele estava pesquisando corrupção muito, então a polícia tem muito problema com corrupção muitas vezes, né? E também explicando a coisa da violência policial, como é que se legitima e se autoriza a violência policial, apesar de que a lei, né, e os códigos éticos vilificam isso, né? Você tem constantemente, é uma coisa estrutural do sistema de polícia, você ter códigos informais, onde os policiais se sentem empoderados e autorizados e até demandados a cumprir ordens ilegais ou tomar atitudes ilícitas, até de certa maneira, mas que são consideradas, são valoradas pelos colegas na polícia, tá? Tem toda uma discussão nessa área do qual é o tipo do policial, o policial guerreiro ou o policial protetor, que os americanos estão fazendo nesse campo, por exemplo, para mostrar que o policial que se sente guerreiro, ele está ali para fazer a justiça, para defender os mais fracos, e ele acaba cometendo excesso de violência, ele acaba cometendo certas condutas que não são o ideal em termos de policiamento. Já ou até ilegalidade, plantar provas, esse tipo de coisa. E o policial, a ideia que eles tentam o certo seria incutir a identidade do policial protetor, que é aquele que defende o direito, o Estado de Direito, e está preocupado em proteger os mais fracos, e não em fazer justiça, né? Fala, Guilherme. Guilherme, queria falar? Alguém queria falar? Qualquer coisa me interrompam, tá, gente? Apertem levantar a mão, que acho que eu consigo ver. Então, esses códigos informais, essas instituições, que no fim das contas é isso, instituições informais, que legitimam certas práticas, os antropólogos são muito bons para detectar. Os cientistas políticos, por exemplo, não detectam muito bem isso, justamente porque são instituições informais. E aí o conceito de instituição é interessante como aparece. O que é uma instituição, né? É uma matriz relacional. Instituições são matrizes relacionais onde você tem um comportamento esperado dentro daquela matriz relacional, ou seja, você age de acordo com as regras que são esperadas pelas pessoas daquele coletivo que você está participando. Essas regras podem ser formalizadas, né, escritas e publicizadas, ou podem ser regras informais e públicas apenas para um grupo interno, justamente porque existe um conflito aí dessas regras. Por exemplo, na máfia. Quem pesquisa máfia, tem antropólogo que vai pesquisar máfia. Eu falei para vocês do caso de uma colega minha da USP que foi pesquisar o PCC, as mulheres do PCC na cadeia. Então, você tem ali regras informais que se você não dá publicidade para aquilo para fora do grupo. Tem gente que pesquisa corrupção no Congresso Nacional, por exemplo, e na política brasileira como um todo, e aí está preocupado com essas práticas informais que são esperadas e aceitas regularmente em determinado espaço, mas que não são legais, ou enfim, aí não se dá publicidade, aí tem um conflito aí do formal com o informal e tal. A antropologia é muito boa para detectar essas coisas, tá? Vamos seguir aqui no texto. Malinowski. Então, finalmente, deve ele aplicar certos métodos especiais de coleta, manipulação, registro de evidência. Vamos seguir aqui, mais para frente. Tentar ser mais rápido com essas partes aqui, tá? Condições adequadas à pesquisa etnográfica. Essa parte é engraçada, eu vou ler só o comecinho. Né? Como já dissemos, o pesquisador deve, antes de mais nada, procurar afastar-se da companhia de outros homens brancos, é aquilo que eu falei para vocês. Mantendo-se, assim, em contato mais íntimo possível com os nativos. Inclusive participando das festas e das trocas, ou sei lá o que está rolando lá no que você está pesquisando. Tem uma espécie de jornalismo maluco que foi feito a partir dessa lógica antropológica, que é o jornalismo gonzo. Não sei se vocês já viram aquele filme Medo e Delírio no Deserto. É um pouco isso aqui, só que, né, sem metodologia, sem nada. Aqui, na verdade, você vai ver que o antropólogo ele é uma pessoa super centrada dentro da vila, ele fica anotando as coisas, observando, participando, mas participando de fora. É bem interessante essa dinâmica. Mas o importante é ele se imergir na cultura, ele não pode ficar de fora. Cadê?
mas deve ser um local... Aí ele dá esse exemplo, né? É muito bom quando se pode manter uma base na residência de um homem branco. Fala. Só o senhor citou o exemplo desse filme aí eu lembrei... não sei se você já assistiu aquele filme O Poço, que tem na Netflix. Eu acho que é muito disso. Ele entra numa prisão para saber como é lá dentro, para ver se ele aguenta. Tá, eu sei qual é, mas não vi, continua. Pois é, aí ele acaba, né, se inserindo ali dentro daquele contexto, mesmo ele não querendo, aí ele vê que realmente não era nada daquilo que ele esperava, e ele começa a ficar desesperado, porque ele se inseriu realmente ali dentro, ele queria sair de qualquer jeito. Entendi. E aí, no fim ele, né, acabou dando tudo errado, mas é basicamente isso, ele se inseriu ali para descobrir, e ele realmente descobriu, né, só que não era nada do que ele estava esperando. Imaginando, entendi. Faz sentido. Por aí, o antropólogo tem que se inserir na cultura. Se vocês lerem o texto, fica bem, bem legal ele mostrando isso. Deixa eu pegar outro exemplo aqui embaixo. Olha só. Brigas, brincadeiras, cenas de família, incidentes geralmente triviais, às vezes dramáticos, mas sempre significativos, importante essa palavra aqui, formavam a atmosfera da minha vida diária, tanto quanto a da deles. Com o passar do tempo, acostumados a ver-se constantemente dia após dia, os nativos deixaram de demonstrar curiosidade ou alarme em relação à minha pessoa, nem se sentiam tolhidos na minha presença. Deixei de representar um elemento perturbador na vida tribal que devia estudar, alterando-a com a minha aproximação, como sempre acontece com um estranho em qualquer comunidade selvagem. Tem um momento inicial aqui que tem um estranhamento. Imagina você estar na sua casa ou na rua e tal, e tem uma pessoa te seguindo, fazendo anotação. Uma pessoa completamente alienígena, que você nunca viu na sua vida, falando uma língua estranha, com quem você não consegue se comunicar direito, e está seguindo todo mundo na rua, fazendo anotação, perguntando alguma coisa que ele consegue entender. É esquisito. Então, tem um efeito de estranhamento inicial aí, onde as pessoas... Professor? Fala. Eu não sei pro senhor, mas me incomoda um pouco esse fato dele ficar sempre falando comunidade selvagem. Porque ele é do século XIX. Eu não lembro o ano que ele escreveu esse troço aqui, mas ele é no começo, entendeu? A gente tem que... Ele fala em comunidade selvagem, ele usa a palavra selvagem, que é uma palavra completamente errada, você tem razão, mas, assim, tudo que ele está falando ao redor do que ele está chamando de selvagem, ele trata como se fosse uma outra categoria que a gente chamou de a palavra selvagem, mas ele não está usando a palavra selvagem como ela era usada antes com aquela carga negativa. Pelo contrário, o tempo todo ele está desconstruindo a carga negativa da palavra selvagem. Mas termina, eu te interrompi. Não, assim, eu saquei, porque justamente ele fez parte daquele grupo de pesquisadores mais avançados, né, que tentavam justamente tirar essa parte etnocêntrica dos estudos aí, então ele utilizar esse termo selvagem hoje, assim, soa muito etnocêntrico, entendeu? Com certeza. Apesar de que eu acho que até hoje em dia, o antropólogo não fala em selvagem, fala no outro, ele usa outras palavras, né, mas assim, no sentido que ele está usando selvagem aqui, não é o mesmo selvagem dos caras que ele está... aqueles iniciais lá do século XVIII, século XVII, século XVI. Isso aqui é século XIX. Né? Mas é verdade, ele não usa essa palavra. Então, é importante esse convívio até para que os nativos se acostumem com a tua presença, porque no início a tua própria presença distorce o teu objeto de pesquisa, porque as pessoas vão se comportar de maneira diferente só porque você está lá. E você não quer que elas se comportem de maneira diferente, você quer que elas se comportem como elas se comportam normalmente. Isso aqui aparece também de maneira mais mitigada em outros espaços de pesquisa. Por exemplo, pesquisa de opinião. É um problema ou entrevistas orientadas na ciência política e na sociologia também. É importante que o teu objeto de estudo se sinta à vontade com o pesquisador e não esteja performando, não esteja atuando de uma maneira que ele pensa que seria esperada pela pessoa que está fazendo as perguntas. Então, se você faz um grupo focal, por exemplo, para fazer uma pesquisa, você tem que ter todo um cuidado para a pessoa se sentir à vontade para tomar a atitude que ela tomaria na vida real dela e não ficar fingindo alguma coisa só porque ela está num ambiente ali controlado e ela tem medo de dizer alguma coisa que vai parecer errado e tal, ou ela quer aparecer bacana na entrevista no jornal. No jornal isso também é comum, né? A pessoa é entrevistada e muitas vezes ela fala uma coisa que seria aquilo que era esperado. Outro dia eu estava assistindo um programa de auditório americano, Jimmy Kimmel, e aí ele estava fazendo uma brincadeira, que é bem isso, ele saiu na rua perguntando para as pessoas o que elas acharam da cerimônia do Oscar.
Mas foi, tipo, 5 dias ou uma semana do Oscar até acontecer. Não tinha tido Oscar ainda, não tinha acontecido. Mas ele perguntava, o que você achava da cerimônia do Oscar? A pessoa falava, achei muito interessante e tal, não sei o quê. Aí ele perguntava, o que você acha do Oscar, a cerimônia do Oscar ter sido toda remota, não ter acontecido dentro de um auditório, como geralmente acontece por causa do corona e tal. Eu achei que ficou bacana, mesmo assim não teve problema não. As pessoas respondiam, não teve cerimônia do Oscar ainda quando ele está fazendo a pergunta, a pessoa está toda performando ali na frente do entrevistado, e é muito engraçado de ver, mas acontece na prática, e você não, né, você está fazendo uma pesquisa, você não pode ter esse efeito. Teve uma época que eu trabalhei com uma cientista política que estava aqui pesquisando na América Latina, uma cientista política de Berkeley, pesquisando corrupção nas licitações públicas na área de saneamento. A pesquisa dela era na Argentina, mas ela fez algumas coisas no Brasil, e eu fui acompanhar ela meio que como tradutor, meio que como nativo, acompanhando ela no Brasil. E aí ela tinha que formular as perguntas dela, quando ela ia entrevistar empresários, associação de comércio e tal, de tal forma que as pessoas não entendessem muito bem que ela estava perguntando sobre corrupção. Né? Ela perguntava coisas do tipo, você acha que empresas internacionais têm mais dificuldade de ganhar um processo licitatório do que as empresas nacionais? E por quê e tal? Mas assim, o objeto dela era corrupção. Então tem que ter esse cuidado todo, sabe? Em vários âmbitos, né? Quando você está entrevistando o outro, quando você está tentando coletar um dado do outro, da vida normal, da opinião normal dele, pesquisa de opinião, tudo isso daí aparece negócio. Esse negócio aparece de maneira mais gritante, como eu estou falando, quando você está fazendo um estudo etnográfico mesmo. Aí, realmente, você tem que gastar tempo morando com as pessoas, que é para elas sentirem à vontade com a tua presença ali. Porque você vai estar convivendo nos ambientes mais íntimos da vida dela, familiar, né, dentro do presídio, no caso, essa minha colega. O caso do outro estudo que eu citei para vocês, do pesquisador da FGV, ele se fingiu de inspetor de polícia para conseguir as informações que ele queria. Então, é complicado essa coisa, tá? Algumas dessas pesquisas, você precisa, inclusive, pedir autorização em órgãos reguladores no governo brasileiro, se você for fazer a pesquisa aqui dentro do Brasil. Né? Tem que pedir permissão da FUNAI, às vezes do Conselho de Pesquisa, do Conselho Ético do CNPq. Então, é complicado isso aqui, tá? Mas é legal ver ele mencionando já esse problema. Né, sabendo que eu meteria o nariz em tudo, até mesmo nos assuntos, e que um nativo bem educado jamais ousaria intrometer-se. Ele é mais intrometido até do que o nativo, que se fosse um nativo bem educado, ele não estaria se intrometendo na confusão. Imagina, sei lá, uma briga íntima de família, e o cara fica na janela, assim, fazendo anotação. Esse é um negócio estranho. Os nativos realmente acabaram por aceitar como parte de sua vida, como um mal necessário, como um elemento de aborrecimento mitigado pelas doações de tabaco. Ele trazia tabaco para os índios, por isso que os índios deixavam ele ficar, os indígenas, os trobrianos, por isso que os trobrianos deixavam ele ficar por ali apurrinhando a vida dele. Deixa eu seguir mais para frente aqui um pouco. Vamos para o item 5 aqui. Não é suficiente, todavia, que o etnógrafo coloque suas redes no local certo e fique à espera de que a caça caia nelas. Ele precisa ser um caçador ativo e atento, atraindo a caça, seguindo-a cautelosamente, até a toca de mais difícil acesso. Essa metáfora dele é ótima. Aí ele tem... Essa parte 5 é interessante, que ele faz uma relação entre teoria e empiria. As teorias antropológicas e a empiria. Como é que isso vai informar a pesquisa. Né? Deixa eu pegar uma parte aqui para vocês verem. Mas quanto maior for o número de problemas que leve consigo para o trabalho de campo, quanto mais esteja habituado a moldar suas teorias aos fatos e a decidir quão relevantes eles são, as suas teorias, tanto mais estará bem equipado para o seu trabalho de pesquisa. Então, é importante, quando você vai fazer o desenho de pesquisa, você, primeira coisa, pensar no problema. Problema de pesquisa é a coisa mais importante em qualquer pesquisa, tá? Em qualquer área, que é a pergunta essencial que está te levando ao campo. Você pode ter um problema ou vários problemas, tá? E tem que ser um problema legítimo, tem que ser uma dúvida. Você não pode tentar já afirmar aquilo que você já pressupõe na teoria, tá? Particularmente na antropologia. Mas é importante você ir com esses problemas para o campo e, inclusive, jogar eles fora, se você acha que não fazem mais sentido quando você está analisando
né, o fato concreto ali. Então, ele tem umas passagens bem legais sobre isso, tá? Pensando em pesquisa. Ó, as ideias pré-concebidas são perniciosas a qualquer estudo científico. A capacidade de levantar problemas, no entanto, constitui uma das maiores virtudes do cientista. Ele diferencia bem aqui problema de preconceito, tá? Então, quem que vai te dizer qual é o problema? O estado da arte e da literatura. Você precisa conhecer bem a literatura naquela área, que estuda aquele objeto, às vezes de diferentes áreas, né? Os pesquisadores de ponta, aqueles mais bacanas, que enfim, em tese, que são selecionados nas principais universidades, nas principais publicações científicas, e aí, a partir dali, você começa a pensar as coisas que não foram pesquisadas ainda, os problemas que não estão bem resolvidos, as perguntas que estão em aberto, você começa a contrastar um paper com o outro, você descobre que tem uma divergência ali entre eles, e você pode procurar desenvolver aquilo ali como um problema e tal. Né? O problema não vem da sua cabeça, tá? A teoria não vem, né, do que você acha, do lugar comum que você ouve por aí, que você lê na revista Veja, ou na TV, ou no jornal. Tá? A teoria não vem daí, a teoria vem dos textos acadêmicos, por isso que é importante ler muito. Mas da feita que você tem esses problemas, e eles têm que ser efetivamente perguntas e não preconceitos, principalmente na antropologia, que tem o problema do etnocentrismo, você também tem que estar aberto a revê-los e, inclusive, refutá-los ou desconstruí-los com o trabalho de campo. Né? Tem uma pesquisa, aí é de ciência política, não é de antropologia, então não é um exemplo tão bom, mas a principal pesquisa de ciência política mais recente no Brasil é a teoria do presencialismo de coalizão, do Fernando Limonge com a Argelina Figueiredo. Não sei se vocês já entraram em contato com isso nas aulas de ciência política, talvez não, mas é a teoria que explica o funcionamento da relação presidencialismo executivo-legislativo no Brasil e no mundo, tá? Porque a teoria foi formada aqui, mas ela explica também outros lugares do mundo. A relação entre executivo e legislativo. E ela foi feita toda para refutar as teses que tinham em vigência no início dos anos 90 sobre o comportamento do parlamentar no legislativo brasileiro. Né? O Fernando e a Argelina olharam aquilo e falaram, será que isso faz sentido? Quais eram as teses naquela época? Era de que os parlamentares se comportavam como eles queriam, que partido político não fazia sentido no Brasil, que partido político não servia para nada no Brasil. Que, na verdade, os deputados, os senadores, negociavam individualmente com o Poder Executivo em troca de cargos, emendas e tal, e que isso... Aí tinha uma série de consequências disso, tá? Que eu não vou entrar aqui agora. Mas aí o que o Fernando e a Argelina fizeram foi contar votação no Congresso Nacional. Verificar se, de fato, os parlamentares se comportavam de maneira individual ou de acordo com a orientação do partido. Eles descobriram que, na verdade, no Brasil, os parlamentares são se comportam de maneira extremamente regular no seu partido político. Eles votam com a liderança do partido. Tem variações, mas, né, mesmo o PMDB, que na época que eles pesquisaram era o partido mais avacalhado no Brasil, hoje em dia tem outros que são mais, votavam 85%, 90% de vezes junto com a liderança do partido. Então, o comportamento e a troca de favores não passava pela troca individual, e sim pela troca por bancada. Né? Inclusive por sobre questões regionais. Então, era mais importante para você descobrir o voto de um parlamentar no Congresso Nacional e prever como é que ele ia votar, a aliança partidária dele, do que o estado de onde ele tinha vindo. Né? As bancadas estaduais votavam divididas, mas partidariamente sempre coesas. Só para dar um exemplo da ciência política que eu conheço com mais profundidade, mas a ideia, aí ele fez tudo isso para desmontar essa ideia. Então, na antropologia também, você faz esse tipo de coisa a partir da teoria. Aí você vai na prática e quando você estuda na prática, você vê que na prática não funciona de acordo com a teoria, você desmonta a teoria. Mas é importante ter um problema de pesquisa, tá? Gastei muito tempo com isso já. Aí ele dá os exemplos aqui de etnocentrismo, de preconceito na teoria, tá? Que aparecia na época dele. Ele fala que os conceitos de fetichismo e culto ao demônio são termos vazios de significado e foram suplantados pelo conceito de animismo. Religiões animistas são aquelas religiões que os seres encantados têm a ver com a natureza. É isso que é o animismo. Qualquer religião, qualquer tipo de prática religiosa, onde a concepção de mundo mistura, né,
a natureza com as entidades, os seres paranormais, se é uma religião animista, né? Se a gente pensar, por exemplo, talvez os gregos com o deus do trovão, os nórdicos, né, com o deus do trovão, os gregos com Zeus e tal, seria uma espécie de animismo também, assim como as religiões que ele está estudando aqui. Tem até pesquisas que diferenciam e dão um certo grau evolutivo, porque tem uma evolução das religiões para além do animismo, mas aí é meio etnocentrista também. Vamos seguir aqui no texto. Importante aqui, ó. Como geralmente acontece, quando o interesse científico se volta para um campo explorado apenas por curiosidade de amadores, a etnologia trouxe leis e ordem àquilo que parecia caótico e anômalo. Transformou o extraordinário, inexplicável e primitivo mundo dos selvagens, entre aspas, voltando para a palavra que você falou, numa série de comunidades bem organizadas, regidas por lei, agindo e pensando de acordo com princípios coerentes. A palavra selvagem, qualquer que tenha sido sua acepção primitiva, conota liberdade ilimitada, algo irregular, mas extraordinariamente original. Aí ele continua falando sobre a questão do selvagem, como era pesquisado antigamente. Respondendo à questão do colega que perguntou aí, essa palavra selvagem está esquisita, ele está dizendo aqui, olha, eu não estou usando a palavra selvagem como ela era usada antes, não, tá? Antigamente a ideia era essa. O que eu estou pesquisando, o que eu estou chamando de selvagem, né? Eu estou procurando entender qual é a lógica e trazer regularidade à explicação do mundo deles, e não preconceito, tá? Vamos aqui na próxima parte, rapidamente. Vou tentar pegar só o começo, que se eu seguir... Aqui no iniciozinho, ó. Na pesquisa de campo, como acabamos de dizer, o etnógrafo tem o dever e a responsabilidade de estabelecer todas as leis e regularidades que regem a vida tribal. Tudo que é permanente e fixo. Apresentar a anatomia da cultura e descrever a constituição social. Mas estes elementos, apesar de cristalizados e permanentes, não se encontram formulados em lugar nenhum. Né? O caso dos trobrianos, ninguém escrevia nada, eles não tinham a escrita física, né? Então não estão formulados, não tem um código de Hammurabi, uma lei onde estão essas práticas. Ele tem que enxergar aquilo ali no convívio das pessoas. Não há códigos de lei escritos ou expressos explicitamente. Toda a tradição tribal e sua estrutura social inteira estão incorporados ao mais elusivo dos materiais, o próprio ser humano. Né? Não tem a argila na Síria, onde eles marcavam uma língua. A argila onde estão escritos os códigos e as leis é o próprio ser humano. Não é um papel, não é na internet, não é num desenho, é na própria pessoa que as regras estão. Né? As instituições, elas estão descritas em papel na nossa sociedade, mas, de fato, elas estão escritas na alma das pessoas. Né? Inclusive, as instituições mais sólidas e fortes são aquelas que não estão nem escritas em lugar nenhum. As práticas que são mais reiteradas e que você não precisa nem fazer menção a elas para que elas ocorram, essas são as instituições mais fortes na sociedade. Tá? Se a gente pensar comparando, por exemplo, a instituição da moeda, o papel moeda. A moeda é uma instituição extremamente sólida, as pessoas trocam ela por aí sem questionar o valor da moeda, né? Só no âmbito macroeconômico. Então, você percebe o grau de solidez daquela instituição. Aí, né, deixa eu seguir mais. Esse é o capítulo a parte mais importante do primeiro capítulo, tá, gente? Essa parte 6 aqui. Leiam com atenção essa parte 6, porque ela todinha é muito importante. Eu não vou perder muito tempo aqui com ela, porque a gente tem outras coisas para ler, mas leiam com bastante atenção essa daqui, tá? Ó, da mesma forma que os membros mais humildes de qualquer instituição moderna, seja o Estado, a Igreja, o Exército, pertencem a ela e nela se encontram, sem ter a visão da ação integral do todo, e menos ainda sem poder fornecer detalhes de sua organização, seria inútil interpelar o nativo em termos sociológicos abstratos. A pessoa que participa, o selvagem, né, a pessoa que participa daquela cultura, que está inserida naquela cultura, ela está tão inserida que ela introjeta na mente dela a ética, a moral e a justificativa para as ações dela, sem questionar, sem perceber o impacto total, o significado daquilo no todo.
O antropólogo traz isso quando ele vai fazer a pesquisa dele. A principal coisa que o antropólogo adiciona, quando ele analisa uma cultura, é esse distanciamento que permite a ele ter uma visão integral do todo que o nativo não tem. Tá? O nativo não percebe isso. Ou ele tem muita dificuldade para perceber. Então, é essencial essa parte, tá? Leiam ela com mais atenção. Vou pular logo para a próxima, para o próximo capítulo, vai. Porque o principal era o 6, aí a gente já viu. O capítulo 3, o 2 podem pular, tá? Quando vocês forem ler. O capítulo 3 é o que vai falar exatamente das trocas do Kula. O Kula está descrito na página, para a gente já passar para a descrição antes de qualquer outra coisa. Peraí, que eu já vou botar na... Tem no início, mas tem depois, de uma maneira mais bem explicada. Peraí. Se não me engano, é a página 85, 89 que começa o capítulo 3. Peraí. Tá aqui. Características essenciais do Kula. Primeiro essa definição no início, depois eu vou para uma definição melhor, que ele faz mais na frente, tá? O Kula é uma forma de troca e tem caráter intertribal bastante amplo. É praticado por comunidades localizadas num extenso círculo de ilhas que formam um círculo fechado. É importante essa coisa do círculo, tá? Aí ele tem um mapa aqui e tal. Ao longo dessa rota, há artigos de 2 tipos, e somente esses 2 viajam constantemente em direções opostas. No sentido horário, movimentam-se os longos colares feitos de conchas vermelhas, chamados solava, eu mostrei umas fotinhos para vocês, e no sentido oposto, movem-se os braceletes feitos de conchas brancas, chamados nuali. Cada um desses artigos, viajando em seu próprio sentido, no circuito fechado, encontra-se no caminho com os artigos da classe oposta e é constantemente trocado por eles. Cada movimento dos artigos do Kula, cada detalhe das transações é fixado e regulado por uma série de regras e convenções tradicionais. Alguns dos atos do Kula são acompanhados de elaboradas cerimônias públicas e rituais mágicos. São essas trocas de colares de concha e tal que ele está estudando. Junto dessas trocas, vem alianças, vem trocas econômicas, o que é mais importante, trocas de favores, tá? Que não tem o mesmo sentido do comércio capitalista ou das trocas comerciais como a gente entende elas. Elas têm regras, são restritas de outra maneira, e a gente já vai ver a descrição que ele faz aqui no 4. Depois eu volto. Acho que é aqui. Vamos ver uma explicação melhor. A permuta desses 2 tipos de vaígua são os 2 colares, tá? Ou seja, a troca de braceletes pelos colares constitui o principal ato do Kula. Não é feita livremente, à torto e à direito, nem está ao capricho da vontade ou disponibilidade dos nativos. Está muito pelo contrário, sujeita a rigorosos limites e regras. Uma dessas regras refere-se à sociologia da troca, e dispõe que as transações do Kula só podem ser executadas entre parceiros. O indivíduo que participa do Kula, nem todos os nativos no âmbito desse sistema têm autorização para isso, né? Não é todo mundo que pode participar do Kula, possui apenas um número limitado de pessoas com as quais pode negociar. Você não pode trocar com qualquer pessoa, você pode trocar só com um parceiro seu. Essa parceria é estabelecida de um modo definido e exige a satisfação de certas formalidades que constituem uma relação permanente para toda a vida. Os seus parceiros é parceiro para a vida toda, aqui ele está dizendo. O número de parceiros que o indivíduo pode ter varia de acordo com a sua posição social e importância. O plebeu, que é um termo ruim dele usar, mas enfim, a pessoa de status social mais baixo, nas Ilhas Trobriand, possui apenas alguns parceiros, ao passo que o chefe chega a ter centenas deles. Não existe propriamente um mecanismo social pelo qual se possa limitar a participação de uns e estender a dos outros. Porém, as pessoas em geral sabem exatamente quantos parceiros têm direito
em termos de sua posição social. Um dos fatores que orientam esse particular é, na maioria dos casos, o exemplo dado por seus parceiros imediatos. Mesmo nas tribos em que as diferenças de posição social não são pronunciadas, um homem de prestígio ou um líder de um vilarejo ou aldeia pode ter centenas de parceiros no Kula, ao passo que um nativo de pouca importância tem apenas alguns. Ele segue com a descrição, aqui deixa eu pegar outra parte. O parceiro de além-mar é, por outro lado, um hospedeiro, patrono e aliado em terras perigosas. Tem parceiros de Kula em outra ilha, tá? E pouco seguras. Hoje em dia, embora a sensação de perigo ainda exista e os nativos nunca se sintam perfeitamente seguros e à vontade num distrito que não seja o seu, os perigos que temem são de natureza mágica, mais qualquer outra coisa. Portanto, é o temor à feitiçaria das terras estranhas que o assedia quando eles lá se encontram. Em outras passadas, perigos mais tangíveis os ameaçavam e o parceiro constituía a principal garantia de segurança pessoal. Então, o cara chega para fazer negócio numa outra ilha, ele tem um parceiro lá, com quem ele vai trocar os colares. E aí, esse parceiro é que vai proteger ele da bruxaria lá quando ele estiver naquela ilha. O parceiro também fornece alimento, dá presentes, e sua casa é o local onde o participante do Kula permanece enquanto está na aldeia, embora nunca para dormir. Eu não entendi essa parte de que não pode dormir na casa, não sei por quê. Ele não explica. Só para pegar a passagem sobre as trocas. Visto que nas rotas do Kula os braceletes são transportados em sentido contrário aos dos colares, uma das regras naturais invariáveis do sistema é o fato de que os braceletes nunca são fornecidos ao nativo pelo mesmo indivíduo que lhes dá os colares. Você sempre troca bracelete por colar e colar por bracelete. A pessoa que está trocando com você, uma não pode trocar a outra com você, tá? Tem regras para isso daí. Ele vai explicar as regras geográficas também, que garantem que os colares e braceletes sempre rodam no sentido oposto nas ilhas, tá? Dentro da ilha e fora das ilhas. Né? Leva de 2 a 10 anos para o mesmo colar retornar para a mão da mesma pessoa que deu aquele colar no primeiro momento, tá? Ou bracelete e tal. Um vão no sentido horário, os outros vão no sentido anti-horário. Se você se muda de um pedaço da ilha para outro, você passa a estabelecer trocas diferentes. Então, né, se você morava em determinado ponto da ilha e trocava com pessoas colar por bracelete, e você se muda para um outro ponto da ilha, você vai passar a trocar com aquela pessoa bracelete por colar. Tá? Ele explica direitinho como é que funciona isso daí. Cada pessoa tem, portanto, de obedecer a leis específicas quanto ao sentido geográfico de suas transações. Ou seja, tem regra, só que essas regras não estão escritas em lugar nenhum. Se em qualquer ponto do circuito do Kula nós a imaginamos voltada para o centro do círculo, veremos que com a mão esquerda, a pessoa dá com a mão esquerda, recebe com a mão direita, tem toda uma coisa assim. Tem outra passagem aqui importante. Isso é muito legal, lá para baixo. Passemos agora a uma outra regra do Kula, uma das mais importantes. Como acabamos de dizer, os braceletes e os colares movem-se no círculo, cada um em sua própria direção, um em um sentido oposto ao do outro. Sejam quais forem as circunstâncias, nenhum deles jamais é negociado de volta, ou seja, no sentido da direção errada. Esses objetos também se encontram em constante movimentação, jamais param. Isto pode, à primeira vista, parecer inacreditável, mas o fato é que ninguém conserva consigo esses objetos por longo espaço de tempo. Com efeito, em todo o território do Strobriand, existe apenas um ou dois braceletes e colares especialmente bem feitos e conservados permanentemente como bem-gerança. Ele começa a discutir aqui o caráter social da pessoa que guarda o colar, que ela guarda muito tempo aquele colar e não põe na roda. Essa pessoa é mal vista naquela sociedade, tá? Ela é vista como mesquinha, ela perde seu status. Eu não vou descrever toda essa parte aqui, vocês leiam depois, mas, basicamente, as pessoas têm que fazer essas trocas, e junto com essas trocas tem bens que são trocados também, tá? Então, você recebe o colar e troca por uma concha, porque você fez muito serviço na casa daquela pessoa, você ajudou ela a construir uma sala, um pedaço da casa, ou você deu de presente para ela tabaco, muito tabaco. Essas trocas, elas nunca são... Não se analisa o valor dessas trocas uma pelas outras, tá?
você não dá uma coisa e discute qual é o valor daquilo que você tem que receber em troca. Não é que nem no capitalismo, que uma coisa tem preço e você paga o preço e recebe o bem. Não, e se você receber muito caro ou muito barato, você vai reclamar e vai se discutir. Não, isso é visto como mesquinhez entre os povos da região. Né? A troca ela é algo espontâneo até certo grau. Você chega e dá de presente para o seu irmão, para o seu camarada, para o seu brother, alguma coisa, ou faz um serviço na casa dele quando ele te pede, né? Ou ensina alguma coisa, ensina o filho do seu parceiro a caçar, o menino não sabia caçar, você levou ele para caçar e tal, aí depois você ganha um colar e troca por uma concha por causa disso. Lá na frente, esse mesmo favor que você recebeu do seu parceiro, você vai dar um favor de volta, em tese de igual importância, mas essa coisa não é regateada, tá? Ninguém fica medindo, porque pega mal. Ele fala mais para frente aqui, deixa eu ver se eu acho uma passagem. Esse lapso de tempo pode ser algumas horas, alguns minutos. Ele diferencia aqui o Kula do que ele chama de Gimwali. Gimwali são as práticas que eles realizam com outras pessoas de fora das ilhas, com os estrangeiros que aparecem lá. Por exemplo, ele, homem branco, que chegou com tabaco na ilha. Né? Essas trocas, esse escambo, não é igual ao Kula, tá? Ele fala aqui, os nativos fazem total distinção entre esses tipos de transação e o escambo, o qual praticam extensivamente e conhecem bastante. Eles fazem escambo com outras pessoas, mas eles não fazem Kula com outras pessoas de fora da tribo deles, né? De fora ali das pessoas que participam do Kula. Inclusive, ao criticar algum nativo que age de maneira incorreta, apressada ou indecorosa no Kula, os nativos frequentemente dizem, ele age como se o Kula fosse o Gimwali. Né? Esse cara não está respeitando o Kula, ele está agindo como se fosse um comerciante aí desses portugueses que aparecem aqui e querem trocar tabaco com a gente. Não é a mesma coisa que não, tá? É importante essa diferenciação das instituições para mostrar, né, que o sentido é outro. Outro princípio muito importante é o de que cabe a quem dá decidir sobre a equivalência entre o presente que oferece e aquele que recebeu anteriormente de seu parceiro. A equivalência não pode ser imposta sob qualquer forma de doação, ou seja, o valor quem dá é a pessoa que está dando presente. Espera-se que o parceiro, tendo recebido um presente Kula, dê em troca um presente de justo e igual valor. Em outras palavras, o bracelete que ele dá como contrapresente deve ser tão bom quanto o colar que recebeu como presente, ou vice-versa. Um presente excepcionalmente valioso, por sua vez, deve ser retribuído com um contrapresente de valor semelhante, e não com vários contrapresentes menores. Não obstante, isso pode haver presentes intermediários e tal, né, antes de dar o presente importante. Aí ele vai discutir essa parte toda de como é que faz essa troca de presente. O importante aqui é mostrar que não se trata de uma imposição externa a essa concepção de valor. É a pessoa que está dando que diz que vai dar. E aí, se a pessoa dá um presente muito ruim, o outro vai ficar se gabando, falando, o meu presente era muito bom, né? Esse teu presente aqui tá fraco, colega. E o outro vai, enfim, vai ter essa crítica social em aberto, que às vezes tem gente que, quando vai dar presente de aniversário, essas coisas, se preocupa em dar presente do mesmo valor e tal, né, na nossa prática aqui na sociedade ocidental. Lá não, lá é em aberto a crítica. Mas, assim, não é uma coisa de a gente vai medir, comparar um valor igual, como se faz com dinheiro, tá? Aqui na nossa sociedade, porque eles não têm o dinheiro lá. Assim, é uma coisa de crítica social, a pessoa se gaba que ela tem um presente melhor e tal. Aí ele segue descrevendo aqui, leiam, é muito legal a história de como é que se dá essa troca, mas o mais importante de tirar daqui é a metodologia, tá, do antropólogo, como é que ele atua para analisar essas instituições que não são em abertos. Ele compara ao longo do texto, inclusive, com as práticas da família real inglesa, a coisa da coroa. Ele compara os colares de Kula com as joias da
da coroa da Inglaterra, para mostrar que é igual, entendeu? Não tem uma coisa de o selvagem é um estado evoluído da sociedade moderna. Não, na sociedade moderna tem-se mesma coisa de dar valor a objetos, usar aqueles objetos de forma cerimonial e tal. Então, é bem interessante isso. Me fez lembrar uma coisa que eu gosto muito, que é o cerimonial de abertura do legislativo no Reino Unido, na Inglaterra. Né? No Reino Unido, você tem uma cerimônia que a rainha vai até o parlamento para abrir os trabalhos legislativos. Isso, inclusive, é resquício de uma sociedade não só monárquica, mas das disputas entre coroa e legislativo pelo poder político na sociedade inglesa. Não é à toa que no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países que têm constituições escritas, nos Estados Unidos não, mas em vários países mais recentes que têm constituições escritas, a data e o dia de abertura do parlamento está na Constituição, para garantir que o legislativo funcione de maneira regular. Porque na França e no Reino Unido, nesse período, no período medieval, no período absolutista, o rei, quando ele queria enfraquecer o parlamento, ele proibia a abertura, ele não abria o parlamento. Então, essa cerimônia é super importante. E lá, durante a Guerra Civil do Richard II, que fez guerra porque ele tentou prender 2 membros do parlamento, e aí, quando ele tentou prender esses 2 membros do parlamento, ele mandou a polícia entrar na Casa dos Comuns, e o presidente da casa fechou a porta na frente e disse: aqui não entra, aqui quem manda é a gente. Esse é um momento de tensão. Na cerimônia de abertura do parlamento, a rainha vai para o Senado, ela senta no Senado, é uma sessão conjunta, ela chega no parlamento, tem todo um desfile, ela chega no parlamento, ela vai e senta no Senado, num assento que é reservado para a coroa, e aí ela manda chamar os membros da Casa dos Comuns, que estão do outro lado do parlamento inglês. Ela manda para um oficial da coroa, que trabalha lá dentro, que chama Black Rod, o Chicote Negro, o nome do cara. Ele vai, e aí quando ele chega na porta para convocar os membros da Casa dos Comuns, a porta é batida na cara dele de propósito, como um resquício desse tempo quando o parlamento teve que reafirmar os seus poderes para dizer que quem manda aqui dentro são os deputados, não é a coroa. Tá? Não sei se eu consigo passar esse vídeo rápido para vocês, mas é justamente desse ritual. Eu não sei se vocês conseguem ver um vídeo do YouTube junto comigo. Vamos ver se dá certo. Opa. Espera aí. Vocês conseguem ver o vídeo aí na tela de vocês, quando eu estou passando no YouTube aqui? Sim, professor. Então vamos ver rapidinho esse pedaço da cerimônia. A cerimônia é grande, tá? Mas é só um pedaço que a gente vai ver. A rainha chega por uma porta lá e tal. Baixar um pouco o som. Aí ela faz um desfile. Aqui ela fez com o filho dela, que é o próximo rei e tal. Deixa eu pular aqui bastante. Aí ela vai. Aí ela entra no Senado. Isso aqui é a Câmara Alta do Parlamento Inglês, que não apita muita coisa mais nada, tá? Quem manda é a Câmara Baixa lá. Esse assento fica vazio nas sessões ordinárias. Só quem senta aqui é a rainha, é a coroa. É a rainha e o consorte, né? No caso, ela trouxe o filho dela, que é o próximo rei. A Casa dos Lords, né? The House of Lords, que é o Senado deles lá. Aí eles... My lords, please be seated. Ela fala. Aí todo mundo que está de pé vai sentar. Os lords. Depois que todo mundo senta... para simbolizar a presença da coroa. Aí o Black Rod, o sujeito. Tem um significado profundo na história das relações entre a coroa e o poder legislativo, a Casa dos Comuns, mais precisamente, no parlamento inglês, essa cerimônia.
Aí ela atravessa o Senado, aqui é o pavilhão central. Se vocês forem um dia no Reino Unido, vocês podem entrar aí. Agora ela está entrando na Casa da Câmara, a Casa dos Comuns. Ela tem que pedir licença para entrar. Essa é a coisa toda. Ele fez uma piadinha lá. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, esse cerimonial tem uma riqueza de sentido do período que teve conflito entre a coroa e a Câmara dos Comuns, que foi quando o rei mandou prender 2 ou 3 deputados da Câmara dos Comuns e o presidente da casa se recusou. Isso deu início à Guerra Civil. É brega, mas tem um sentido político muito, muito forte, essa história. E o ritual relembra esse sentido político e reforça esse sentido político do poder que a Câmara tem, tá? Brega, todo ritual é brega, gente. Vocês já foram num casamento? Já foram num casamento que não é brega? Ritual é brega mesmo, é para ser. Mas, enfim. E aí, eles teve esse momento onde mandou prender os 3 deputados, o presidente da Câmara se recusou, e daí iniciou-se a Guerra Civil, do qual o Richard II, que foi o rei na época, foi degolado e ascendeu ao controle do reino da Inglaterra Oliver Cromwell. Foi um ditador que durou 11 anos. Quando o Oliver Cromwell morreu, trouxeram a monarquia de volta, tá? Mas quem ganhou a briga foi a Casa dos Comuns, porque no final da Guerra Civil quem venceu foi eles. Aliás, foi nesse período que o Thomas Hobbes escreveu o Leviatã, porque ele estava muito revoltado com a Guerra Civil na Inglaterra. Mas, enfim, só para mostrar o ritual para vocês, o sentido que tem, porque todo ritual tem um sentido por trás, tá? É ali que as instituições são reafirmadas, né? É essencial esse momento aí. Inclusive, é muito interessante ver que o peso, os pesos, as medidas e os valores eram atrelados ao soberano. Né? Você tinha as medidas físicas, o peso da libra, tudo isso daí era medido em relação ao corpo do rei. Não é à toa que a foto da rainha está na moeda, porque quem, no final das contas, garante o valor da moeda é o soberano, ou era o soberano, né? E nos trobrianos, os colares ficam na mão, os principais colares ficam na mão dos líderes, que garantem o seu valor, né? Tem toda essa coisa de garantir o valor e o poder político que a pessoa tem naquela sociedade. Então, é muito interessante as comparações que ele faz no texto, algumas aí em relação às joias da coroa e tal. Mas, enfim, era esse exemplo que eu queria trazer para vocês. Tá bom? Passei do tempo de novo. Tentar manter menos na próxima aula. Perguntas? Quem leu o texto, que viu alguma coisa que queria comentar? Meninos? O exercício dessa aula eu coloquei lá no Google Acadêmico, tá? Deixa eu abrir aqui. Atividades, Malinowski, que tá aqui, tá? Os dessa aula eu vou começar a corrigir hoje, vou mandando para vocês umas respostas do que vocês fizeram. E aí façam desse para entrega até domingo à noite, se não me engano, tá? Aqui o prazo, tá? Para a próxima aula, eu ainda vou escolher o texto. Eu acho que a gente vai ler Goethe na próxima aula, mas eu vou separar ainda o material e eu ponho aqui no Google Sala de Aula para vocês. Tá bom, se vocês estão tranquilos com a aula, qualquer coisa, só me perguntar, tá?
Mas, assim, eu acho muito curioso de tentar estudar as instituições a partir do olhar da antropologia. Inclusive, tem muita fricção entre os antropólogos e os cientistas políticos nesse caso. Fala, Agatha. Seria uma sugestão, quando o senhor colocasse a próxima atividade, já deixasse o texto separado, entendeu? Porque, às vezes, como tem muita coisa no Google Classroom, funciona como uma espécie de fórum, né? Acaba ficando muita coisa aí para procurar. Aí para ficar os textos separadinhos. Gente, não é tanta coisa assim. A maioria é como sugestão. É assim, o trabalho que eu estou passando hoje é referente ao texto que eu coloquei semana passada. Eu só coloco o trabalho hoje porque a ideia é que vocês leiam um texto, a gente discuta na sala de aula, eu mostro algumas passagens para vocês, e aí vocês comecem a fazer o trabalho. Por isso que eu não ponho antes, tá? Porque é importante vocês terem a aula e o momento da discussão antes de fazerem o trabalho. Por isso que, inclusive, o prazo é para entrega domingo que vem. Eu não passo o trabalho com antecedência, né, junto com o texto por isso. Por exemplo, eu vou botar o texto dessa semana hoje ou amanhã, para vocês irem lendo, aí depois da próxima aula, né, ou um pouco antes da próxima aula, eu ponho o trabalho que vocês vão fazer referente ao próximo texto. Então, vocês têm uma semana para ler o texto e depois vocês têm o trabalho depois da aula, tá, para fazer. A lógica é essa, por isso que eu ponho separado, eu não ponho junto, tá, Agatha? Mesmo esquema do último? Mesmo esquema do último. Mesmo esquema do último. E aí eu vou ver a próxima leitura, e na segunda-feira, na próxima aula, eu ponho o próximo trabalho para vocês fazerem. Né, a gente provavelmente vai ler alguma coisa do Sérgio Buarque, o livro dele sobre o jeitinho brasileiro, mas eu vou separar ainda o material. Tá bom? É isso, senhores. Qualquer coisa me chamem, tá? No grupo, em privado, sem problema. Abraço. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Obrigada, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor.